Olá, pessoas! Hoje nós vamos dar continuidade ao nosso conteúdo. Então, vamos lá falar um pouquinho sobre células eucariontes animais. Então, quando a gente fala em célula eucarionte, a gente está falando daquele tipo de célula que já vai apresentar a carioteca, um núcleozinho organizado, diferente das células procariontes, que não apresentam essa carioteca ou membrana nuclear. Ok, então aqui eu tenho uma representação geral de uma célula eucariótica animal, a presença de flagelo, retículo endoplasmático, o núcleo em si, com essa organização nuclear, que vai ser o conteúdo mais na frente, centríolos, mitocôndrias, complexo de Golgi, o REG, o RENG, os ribossomos, os lisossomos e os vários níveis de estruturas e organelas celulares, onde vamos destacar cada uma delas nessa videoaula. Então vamos lá. Primeiramente, vamos falar a nível de citoplasma. Então, o citoplasma ele vai ser composto por vários componentes, como proteínas, enzimas, sais minerais, água. E dentro desse citoplasma, eu vou encontrar uma rede de complexos proteicos que vai compor uma estrutura que, no geral, é chamada de citoesqueleto. Então, o citoesqueleto ele é composto por microtúbulos, que tem como base a tubulina, os filamentos intermediários, que tem como base de formação a queratina, e os microfilamentos, que tem como base a actina. Então, esses três componentes proteicos vão compor os microtúbulos, filamentos intermediários e microfilamentos, que no geral compõem o citoesqueleto. Então, o citoesqueleto e as suas diferentes composições, de acordo com a estrutura que eu estiver me referindo, ele pode apresentar funções como sustentação, dar forma à célula, transporte e batimento dos cílios e dos flagelos, que é o caso dos microtúbulos. No caso dos microfilamentos, eles vão garantir sustentação, também dar forma, garantir contração muscular e os movimentos celulares, como a ciclose e os movimentos ameboides. E também tem uns filamentos intermediários que garantem ali rigidez, elasticidade e adesão entre as células. Então, o citoesqueleto é extremamente importante justamente porque ele vai garantir ali, de certa forma, estruturação, forma, resistência e outras funções que são específicas aos diferentes níveis de estruturas que vão compor o citoesqueleto. Além disso, a gente apresenta também um retículo endoplasmático. Então, o retículo endoplasmático está em volta do núcleo. Então, o que está basicamente em contato com o núcleo é o retículo endoplasmático rugoso ou granular. E o que vem logo após ele é o retículo endoplasmático liso ou agranular. Então, o retículo endoplasmático liso ou granular, eles vão se diferenciar de acordo com a presença ou ausência dos ribossomos. Então, por exemplo, o retículo endoplasmático liso, ou REG, que a gente chama, que é o não granular, ou agranular, ele não apresenta ribossomos. Enquanto isso, o REG, que é o retículo endoplasmático granular, eles vão apresentar os ribossomos, o que vai garantir ali a sua principal função, que consiste na síntese de proteínas. Então, o retículo endoplasmático liso, ele tem como função síntese de lipídios, no caso, os principais hormônios sexuais, a testosterona, a progesterona, o estrógeno. Ele também garante a desintoxicação celular a nível principalmente de fígado, num sistema que a gente chama de sistema microsomal hepático, e o armazenamento de cálcio, no caso do retículo sarcoplasmático a nível de tecido muscular. O retículo endoplasmático, no caso o rugoso, eles vão apresentar ribossomos associados à sua estrutura. Nesse ponto de vista, eles vão garantir a síntese de proteínas, e as principais proteínas são as proteínas que vão ser levadas para a membrana plasmática ou vão sair da célula. Por exemplo, os anticorpos como proteínas que garantem a nossa proteção. Ok. Além dessa função, os retículos endoplasmáticos também podem apresentar uma função geral que consiste no transporte intracelular de substâncias. Ok. Além disso, as células eucarióticas também vão apresentar o complexo de Golgi, que ele é composto por várias cisternazinhas. Essas cisternas elas vão receber substâncias, armazenar, empacotar, transformar substâncias e garantir o transporte delas ali a nível de dentro da célula, dentro e fora da célula. Então, o complexo de Golgi, a sua primeira e principal função consiste em transportar, armazenar,
transformar e empacotar substâncias. Então, quando eu falo que ele consegue liberar substâncias para fora da célula, você consegue ver bem aqui, ó, vesícula de secreção liberando substâncias para fora da célula. Assim como ele também transporta substâncias para dentro da célula. Então, o complexo de Golgi ele tem essas múltiplas funções a nível de uma única estrutura celular. Fora isso, ele pode apresentar outras funções, como, por exemplo, a formação do acrossomo. Então, se vocês observarem aqui na imagem, existe a cabeça do espermatozoide, e essa cabeça do espermatozoide tem um acrossomo, que tem uma bolsa cheia de enzimas digestivas. E essas enzimas digestivas garantem que a digestão da parede do ovócito secundário no processo de fecundação. Além disso, a nível de células vegetais, ele garante a formação da lamela média, entre aspas, fragmoplastos, bem aqui, que possibilita o processo de divisão celular nas células vegetais. Além disso, nós temos uma outra organela, que é chamada de lisossomos. Os lisossomos eles são cheios de enzimas digestivas, mais de 30 tipos de enzimas, e essas enzimas garantem o processo de digestão celular. Então, ele pode ser por autofagia ou heterofagia. A autofagia é quando ele digere compostos que é da própria célula, e a heterofagia é quando ele pega compostos de fora da célula. E como que ele pega esses compostos de fora para a célula? Pode ser de duas formas, que estão sendo ilustradas na imagem. Na verdade, só tem uma forma ilustrada na imagem, que é a de fagocitose. Mas, porém, tem a fagocitose e pinocitose. A fagocitose é quando ele engloba substâncias que normalmente são sólidas, e a pinocitose é quando ele engloba ali partículas diluídas, que a gente convenciona que elas são partículas líquidas. Então, para ocorrer a fagocitose, ele forma pequenos bracinhos falsos, chamados de pseudópodes, e a pinocitose forma-se vaginações na membrana plasmática. Porém, todos esses processos recebem um nome geral, que é de endofagia, quando ele leva com endocitose, quando ele leva substâncias de fora para dentro da célula. Quando essas substâncias elas são digeridas, elas vão ser liberadas para fora da célula. É o que está sendo mostrado bem aqui ao lado. E esse processo é chamado de exocitose, plasmocitose ou defecação celular. Então, a endocitose é quando ele leva para dentro da célula, e a exocitose é quando ele leva os compostos já digeridos para fora da célula. As células eucarióticas também vão apresentar os ribossomos, que no caso delas é o ribossomo 80S, e eles têm como função básica a síntese de proteínas. Então, para os alunos que assistiram a parte de síntese de proteínas comigo em sala de aula, vocês devem lembrar muito bem que a gente fez até o joguinho lá, mostrando a ação dos ribossomos, a subunidade menor, se encaixando na subunidade maior, associada ali ao RNA mensageiro. Ele vai caminhando sobre o RNA mensageiro, pegando as informações e fazendo com que o RNA transportador seja direcionado até ele, garantindo assim o transporte de aminoácidos e a formação das proteínas. Então, a função básica dos ribossomos é intermediar e garantir o processo de síntese proteica. Além disso, nós temos os peroxissomos também. Então, os peroxissomos eles garantem a desintoxicação celular, principalmente pela ação de uma enzima chamada de enzima catalase. E, além disso, ele realiza o processo de beta-oxidação, que consiste na digestão de compostos lipídicos. Nós temos também os centríolos. Os centríolos vão apresentar funções bem diversificadas, como, por exemplo, a divisão celular. Então, toda a fibra do fuso que garante o processo de divisão celular tem origem do centríolo, basicamente. Eles que regulam esse processo de formação da fibra do fuso. Além disso, eles garantem a formação dos cílios e flagelos. Qual seria a principal diferença entre cílios e flagelos? Normalmente, os cílios eles estão em maior quantidade, eles são mais curtos e eles têm esse movimento aqui característico, para um lado e para o outro. Enquanto o flagelo, normalmente, eles têm menor quantidade e eles têm esse movimentozinho aqui helicoidal, de hélice, que garante o impulsionamento da célula para uma direção específica. Então, onde é que eu vou encontrar flagelo no corpo humano? A gente pode encontrar a nível de espermatozoides. Onde que eu posso encontrar cílios? Os cílios eles são encontrados no trato digestório, no trato respiratório, e garantem ali na tuba uterina feminina,
Então, eles garantem ali uma maior superfície de contato e a locomoção e o transporte de alguns componentes para determinadas porções do corpo, como, por exemplo, os cílios que existem na tuba uterina feminina, que eles garantem a movimentação de quem? Do ovócito. Além disso, nós temos as mitocôndrias. Então, a principal função das mitocôndrias consiste na respiração celular. E essa respiração vai garantir a síntese de ATP, porque nas cristas mitocondriais vão existir uma proteína chamada de ATP sintase, que garante ali a síntese de ATP. Então, todo o processo de respiração celular vai ser estudado posteriormente, onde a gente vai falar daquelas 3 etapazinhas, que é a glicólise, o ciclo de Krebs e a fosforilação oxidativa. Então, ele não entra agora, vai existir um capítulo específico para isso, ok? E aqui, vocês viram basicamente a estrutura de uma célula eucariótica animal. E qual seria a diferença da animal para a vegetal? Na vegetal tem a parede celular de celulose, na vegetal nós temos os vacúolos, nós temos os cloroplastos que garantem o processo de fotossíntese. Então essas vão ser as principais diferenças a nível de células vegetais e animais. E vocês vão ver um detalhe importante também quando a gente for falar de divisão celular, que na célula vegetal ela é uma divisão celular que não vai ser regulada por centríolos, enquanto na célula animal elas são reguladas por centríolos. Então, até o próximo conteúdo. Fique com Deus e vamos lá, vamos continuar estudando.